Pessoal do Ministério do Adolescente da Associação Sul Paranaense, sejam bem-vindos para a nossa trimestral online. Ontem nós tivemos a primeira parte, todo mundo juntos, né? O Ministério da Criança e do Adolescente. Nós assistimos ali a nossa live, foi muito enriquecedora. A professora Simone trouxe assuntos sobre o pastoreio muito importantes, necessários para essa época que nós estamos vivendo, né? Os dias, os tempos têm sido difíceis para nós. Tá bem difícil, gente mandando mensagem, meu adolescente não quer mais participar, não se interessa pelas classes online, porque muitas classes ainda estão online. O que fazer para atrair essas ovelhas de volta? E é por isso que a gente está dedicando tempo, gente, no nosso domingo. Eu sei que domingo, para muitas famílias, é um dia que você dá faxina, que você organiza para a semana, que você faz um almoço em família. E eu parabenizo vocês por ter tirado esse tempo do domingo da família de vocês para estar aqui se capacitando. Gente, esses nossos momentos aqui são preciosos, são importantes para enriquecer, melhorar o nosso trabalho. Aqui nós vamos ouvir dicas, sugestões importantíssimas para que a gente continue fazendo muito bem feito o trabalho na obra do Senhor. Nós somos voluntários, né? Todos vocês aqui não recebem para fazer o que vocês fazem durante todo o sábado e durante a semana. Mas nós somos também missionários, essa missão é nossa, nós precisamos dedicar tempo para alcançar o coração dos nossos adolescentes. Então, você está aqui, eu entendo que você abraçou essa missão, que você tem dado o seu melhor para que ela aconteça com carinho e que seja especial na vida do adolescente. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Muito obrigada pela presença de vocês. Nós estamos aqui também com o pastor Williams, que é o nosso presidente, que apoia a gente, tanto o Ministério da Criança quanto do Adolescente. Ele ora por nós, ele também pensa em estratégias para que a nossa maneira de trabalhar seja mais intencional. E ele vai compartilhar conosco agora algumas palavras de incentivo espiritual para que a gente continue aí fazendo o nosso trabalho, mas sempre nos colocando aí à disposição do Senhor e sempre pedindo a inspiração dele. Porque sem a inspiração do Senhor, sem a ajuda do céu, a gente não consegue alcançar os nossos objetivos, que são espirituais. Pastor Williams, as palavras, os minutos que se seguem agora são com o senhor, fique à vontade, esse é um grupo seleto, diferenciado aqui na nossa associação. Aqui a gente tem regionais, distritais, coordenadores e professores de base dos adolescentes. Fique à vontade, pastor. Ok, Thaís. Obrigado mais uma vez. Já falamos para as crianças ou os líderes e as líderes das crianças. Eu quero aqui, mais uma vez, parabenizar você, Thaís, pelo encontro e pelo trabalho que você vem realizando. Deus seja louvado. E agradecer a vocês, irmãos e irmãs, pelo apoio aí na igreja, pelo cuidado com os adolescentes. Que bom que vocês estão fazendo isso, né? A igreja ela tem assim uma atenção mais do que nunca nos últimos, eu diria, nos últimos poucos anos, nos anos recentes, um foco bem maior na questão das novas gerações, por algumas questões muito claras. Uma é porque eles são a igreja também. A igreja não é a igreja dos anciãos, dos adultos, e nós vamos mostrar pela Bíblia. É de todos. A igreja é para todos. O pastor Elmar sempre diz, nós não queremos uma igreja para as novas gerações, mas uma igreja com as novas gerações. Então, com as novas gerações, com os adultos, com os idosos, com homens e mulheres, com todos aqueles por quem Cristo deu a sua vida. E eu quero agradecer muito a Deus pelo seu ministério, agradecer você que tem dedicado a sua vida a esse santo ministério. Talvez a gente não perceba muitos frutos assim, de imediato, né? A gente tem sempre alguns frutos de imediato, mas a maioria desses frutos, sem dúvida, a gente vai ver no céu, né? Todos eles nós vamos ver, com a graça de Deus, lá no céu. Esses meninos e meninas que Deus tem colocado nas nossas mãos para a gente preparar para o reino dos céus. Bom, nós vamos começar aqui, eu queria com uma oração antes, e vou fazer o seguinte, já que foi a Marilu que fez a oração no Encontro das Crianças, eu pedi que meu amigo André
André Ferrari, faça essa oração agora. Tá bom, André? Aí o casal Ok, pastor. participando. Obrigado vocês pela dedicação. Vamos orar então. Maravilhoso Deus e Pai, nós te louvamos pela manhã deste primeiro dia da semana, quando nos reunimos para dedicar tempo no aprendizado e na aglutinação de informações a fim de crescermos espiritualmente, a fim de podermos atender de uma forma muito melhor os nossos adolescentes e assim conduzir a cada um deles nos caminhos do Senhor. Que o teu Santo Espírito conduza esta reunião, que a capacitação venha do céu para todos nós e possamos repassar essa bênção a todos aqueles quais nós pastoreamos. Derrama tuas bênçãos sobre a irmã Thais, a coordenadora desse ministério, e que a nossa associação, através da pessoa do pastor Williams e de seus administradores, possam ser abençoados também no sentido de buscar alternativas, a fim de que possamos continuar conduzindo esses nossos queridos e queridas nos caminhos do Senhor. Dá-nos a tua paz e aceita para a tua honra e para a tua glória esta reunião, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Eu queria, antes de abrir a Bíblia, eu queria falar um pouquinho sobre a questão dos cuidados que a gente precisa ter. E eu fico feliz que nós temos pastores aqui, nós temos anciãos, líderes locais das igrejas. O cuidado que a gente precisa ter com as crianças. Irmãos, vamos pensar um pouquinho. Eu sei que alguns de vocês, não sei se todos, eu imagino que nem todos aqui, mas alguns são pais. Vamos imaginar que na sua casa, né, você está construindo a sua casa e você tem filhos. O que você vai priorizar? Você tem filhos ali de 2, 3, 4 anos, e esses filhos, um dia, logicamente, vão ser adolescentes, e o nosso grupo aqui é um grupo que cuida de adolescentes, mas se você estiver construindo a sua casa, e você tiver condições para construir a casa, você vai construir o seu quarto, você vai construir o quarto dos seus filhos, fala para mim, se o recurso estiver um tanto escasso e você tiver que priorizar o quarto dos filhos ou o seu quarto, qual quarto você vai priorizar? A gente não precisa nem fazer aquela pesquisa no Mente, né, que a Bruna falou para a gente aqui. Mas vamos lá. Quem priorizaria o quarto dos filhos? Põe lá um joinha aqui nas reações, ó, assim, ó. Quem priorizaria o quarto dos filhos? Só para eu ter uma noção aqui para quem eu vou falar, tá? Oh, Isabel e Jamil, quarto dos filhos. Josi, quarto dos filhos. Débora, Caroline, Nilson. Muito bem, Marlene, Clóvis e Raquel. Estou vendo a Raquel ali, muito bom. Vocês estão priorizando os filhos. Deixa eu passar aqui a tela, porque tem mais gente. Adriana, Loreci. Ok, talvez alguns priorizem o seu próprio quarto e deixem o quarto dos filhos assim para depois, né? Ok. Mas, ok. Eu não sei se todos aqui puderam se manifestar, ou entenderam como se manifestar, né? Mas, assim, eu confesso a vocês que se eu fosse construir a minha casa, se bem que meus filhos já são adultos, estou com os 3 filhos aqui na minha casa, por isso que eu tive que sair aqui para a varandinha aqui para poder falar para vocês, porque estou com as noras aqui, as 3 noras, né? 2 noras e uma candidata, porque a namorada do filho caçula também está aqui, estão conversando ali com a minha esposa. Mas se eu tivesse que construir, e eu já fiz isso num período da minha vida, uma casa que eu pude construir, e se tivesse que construir, e com os filhos pequenos, pode acreditar que eu ia priorizar o quarto dos filhos. Que adulto leva pancada, né, irmão? Pode levar. Mas é assim, como é que você já viu, eu dizia o seguinte, ó, bata em mim, mas não bata nos meus filhos, né? Se bater em mim, eu vou ser seu amigo, mas se bater no meu filho, como é que você pensa quando alguém... Eu não estou falando de superproteção, de não ensinar o filho a se defender também, a se posicionar, porque tem aquela superproteção que a criança cresce e não sabe se defender na vida, né? Mas quando a gente pensa, por exemplo, a minha mãe não é adventista, eu não sou filho de adventistas, né? Eu sou o único da parentela que veio para a igreja. Aí eu formei a minha família na igreja, graças a Deus, né? Mas, assim, a minha mãe, se ela tivesse, por exemplo, um bolo, vamos imaginar, tinha ali um pedaço de um bolo, era o último, e se ela fosse comer e eu desse uma olhadinha assim para o bolo, ela deixava de comer e me dava. Se tivesse que dividir algo, ela preferia ficar sem e dar para os filhos. Você é assim também?
Primeiro os filhos, depois você? É assim? É assim, Débora? Você está balançando a cabeça assim, é assim, Débora? É isso mesmo? Então, na construção da casa, primeiro quem? Os filhos, o conforto para os filhos, né? E eu lembro o meu pai, para comprar alguma coisa para ele, era difícil. Ele comprava para os filhos. A calça que meu pai usava, ou as calças, socialmente, ele usava as calças do uniforme do trabalho dele. Mas não deixava de comprar para os filhos. Primeiro para os filhos, depois os pais. Né? Eu, graças a Deus, a gente tem condição de ter para os pais e para os filhos, né? Mas, assim, na ordem da prioridade, os filhos, para poder atender às necessidades deles. Eu queria que você pensasse um pouquinho em relação à igreja. Na igreja é assim? Na sua igreja é assim? Agora eu quero ver você levantar a mão. Eu, por exemplo, na construção do templo, o que a gente prioriza? As salas infantis ou a nave? Fala para mim. Vocês nem querem falar, né? Tá bom. Alguns estão se manifestando aqui. Mas, irmãos, eu vou falar alguma coisa aqui. Não estou falando assim para não é fazer média, porque eu não preciso disso. Quem trabalha comigo sabe que o que eu tenho que falar, eu falo. Eu não mando recado, falo com respeito, com carinho, mas eu falo, né? Eu prefiro falar a ter que deixar um erro passar, uma situação passar. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando eu fui ancião de igreja, e eu fui ancião por um período de 10 anos, e eu lembro que na nossa igrejinha, lá no interior do Maranhão, na época, eu fui ancião no Ceará, que é meu estado, depois do Maranhão. E lá nós conseguimos dobrar o tamanho do templo. Havia a nave da igreja para as reuniões normais, os cultos, e ali as classes de escola sabatina se reuniam, mas as crianças se reuniam num pátio. Havia uma mangueira, há uma mangueira lá bonita, as crianças se reuniam ali, tudo bem, ao ar livre, né? É bem gostoso isso, né? Mas quando o sol estava muito forte ou quando chovia, o que fazer com as crianças? Então, não foi uma igreja pensada para as crianças, foi uma igreja pensada, nem adolescentes, foi uma igreja pensada, não para a nova geração, mas pensada apenas para a celebração, para o culto, não para a instrução, para o ensino. Não havia classe. E aí nós conseguimos lá dobrar o tamanho do templo, aumentamos a nave, porque a igreja cresceu, um absurdo ali. No Maranhão a igreja cresce muito, cresce rápido e cresce muito. E nós fizemos na realidade, nós fizemos uma grande sala, íamos fazer as divisórias para termos as salas infantis. Enquanto nós estávamos naquela construção, todo o material de construção, cimento, os equipamentos, todos ficaram na sala infantil. Aí, num belo sábado, eu fui pregar, e aí eu conversei com a minha igreja. E eu disse assim, e eu era ancião da igreja, tá? Não era o pastor da igreja, era o pastor local, né? O ancião, pastor local. Eu disse, irmãos, a partir do próximo sábado, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos nos reunir na sala infantil e as crianças vão se reunir na nave. E vocês podem imaginar assim a cara feia que eles fizeram e me olharam meio torto. E eu disse, não, nós vamos nos reunir. Eu disse, não, mas meu irmão, não há condições de reunir lá. Aí, bom, se não há condições de nos reunirmos, nós adultos, como é que as crianças têm condições de se reunir? Então, ali eles entenderam que precisavam agilizar a construção e a organização das salas infantis. Mas, irmãos, infelizmente, é isso que a gente vê. E eu já cheguei em várias igrejas nossas, né? Recentemente eu estive numa igreja, não sei se o líder ou a líder do departamento infantil dos adolescentes está aqui, mas eu disse, olha, e a sala infantil? Eu fui há um ano e meio lá, a nave bem construída, inaugurada, e a sala infantil, as salas infantis assim, quando eu vou falar do departamento infantil, entenda, né? Os adolescentes estão juntos, estou falando do grupo todo. E eu tive que apertar ali, olha, tem que construir isso aqui, nós vamos construir. E eu fui recente lá. E aí? Não, pastor, está em construção, mas, sabe, a chuva não ajuda muito. O templo foi inaugurado há mais de 2 anos, e até hoje não tem sala para os menores. E depois nós nos queixamos de que alguns, quando chegam na adolescência, se afastam. Mas, gente, que cuidado nós temos com eles? Que cuidado nós temos com eles?
Recentemente, nós falamos aqui num concílio para os pastores e mencionei uma situação, e eu, assim, eu tenho aqui pastores distritais, e eu fiquei feliz porque um pastor foi mencionado, e eu sei que os demais fazem, mas um pastor foi mencionado, o pastor que vai às salas dos departamentos infantis porque quer ver. Isso é importante para nós pastores. São nossas ovelhas, tanto quanto os anciãos, tanto quanto os idosos. E nós temos que cuidar do rebanho que Deus nos deu. Mas isso não é só para o pastor distrital, não, é também para o ancião. O ancião tem que se preocupar em ir lá na sala infantil, tem que ver os adolescentes, tem que cuidar, gente. E a nossa sala, a nave está bonita, alguns têm banco acolchoado, aparelho de som, é um negócio lindo, microfone, todos os detalhes, os cuidados. E as salas dos infantis, e as novas gerações. Só para a gente pensar, tá? Eu queria que você refletisse um pouquinho e desse a atenção necessária, a atenção devida às questões, porque a gente falou no devocional anterior, né, sobre os nossos filhos, de chegarmos aos céus. Eu não vou pregar o que preguei antes, tá? Se alguns estão aqui comigo. Mas eu estou pensando agora na questão do cuidado que a gente tem na própria igreja. Não pode faltar material para os adolescentes. Tem que ter a sala dos adolescentes. E eles têm que ter oportunidade. E, olha, esse negócio, por exemplo, plataforma na igreja. Vamos pensar, algumas igrejas ainda usam plataforma. Até a pandemia melhorou essa questão. Melhorou, tá? Eu vou dizer por que melhorou. Porque a plataforma normalmente era formada por quem? Quem formava a plataforma? Eu não sei se está liberado o áudio aqui para eles, Thaís. Não sei se eles podem falar. Mas como é que era formada a plataforma? Como é que Está era formada? liberado. Ou, se alguém quiser falar, pode falar. Como é que era formada a plataforma? Só adultos, pastor, só tinha adultos. Era isso aí mesmo, Silene. E normalmente quem eram os adultos? Na maioria, homens. Ancião. Não é assim? Interessante. A maior parte da igreja é de mulheres, mas lá na plataforma, homens. Na sua maioria, os anciãos. Tá aí as mulheres. Gente, eu não estou falando aqui um discurso revolucionário, né? O pastor é de um partido político assim que reclama de... Não, não, não. Eu estou falando de uma realidade da igreja. A igreja tem 57% de mulheres, 43% de homens, mas a plataforma é formada por homens. Ah, mas porque os sacerdotes eram homens? Não estamos vivendo no Antigo Testamento, não, irmãos. A igreja, ela é para homens e mulheres, todas as faixas etárias. Onde estão as crianças lá na plataforma? Onde estão as mulheres na plataforma? Eles precisam ser inseridos no programa da igreja. Eles precisam ser inseridos no programa da igreja. E eu vou dizer mais uma coisa para vocês. Na associação anterior, eu presidi uma outra associação antes de vir para cá, Associação do Mato Grosso, e eu tive a oportunidade de fazer planejamento de 3 igrejas, 3 sedes distritais. Era o planejamento para o ano. E eu fui com o pastor, com a liderança da igreja, e não era a comissão da igreja, não. Eu disse, olha, eu quero homens e mulheres, quero adultos, jovens, adolescentes e juvenis fazendo o planejamento da igreja. Pasmem vocês, algumas ideias que nós tivemos lá foram ideias votadas depois por esta comissão, dadas por adolescentes e juvenis. E eram ideias que conflitavam com ideias de anciãos. Então, vamos colocar para voto. E a igreja preferia a ideia de um juvenil, a ideia de um adolescente. Incrível! A inteligência, sabe? Assim, a mente aberta e Deus falando através deles. De maneira, por favor, dê oportunidade para os adolescentes na sua igreja. Abra espaço para eles. Abra espaço. Eu estive, para os jovens é mais fácil. Mas deixa eu te contar uma coisa. Eu estive em uma igreja nossa em Curitiba. E eu fui para a classe dos jovens, porque normalmente eu vou para a classe ou dos jovens, adolescentes ou juvenis. Normalmente eu fico ali. Aí eu fui naquela classe de jovens, quando terminou, fiquei conversando um pouquinho com eles, e alguém disse assim, a professora disse, pastor, aqui nós temos 2 igrejas, a igreja dos adultos e dos jovens. Se isso é com os jovens, eu fico imaginando e os adolescentes. Então, nós não temos 2 igrejas dentro de uma, irmãos. Nós temos uma única igreja, um único povo, que tem que pensar no todo. E o texto bíblico que eu escolhi, e eu vou reduzir até a minha mensagem agora, por conta do tempo, viu, Thaís, que eu estou vendo aqui, mas eu prefiro fazer essas reflexões assim, para a gente ter um pouquinho a atenção à nova geração. Eu estava lendo uma informação da igreja anglicana. A igreja anglicana tem como líder a rainha da Inglaterra, né? A igreja anglicana, ela surgiu do catolicismo, quando Henrique VIII quis casar com uma outra mulher, e aí deu problema na igreja e ele formou a igreja anglicana. Está lá. Mas
o bispo lá, o arcebispo, sei lá como chama, lá na igreja anglicana, o líder, no final do século passado, início desse século, ele disse algo muito interessante referindo-se à sua igreja. E isso foi tomado para todas as igrejas, porque é uma verdade. Ele disse assim: a igreja está a uma geração da sua extinção. Eu vou repetir: a igreja está a uma geração da sua extinção. Vamos imaginar que nós que somos jovens há mais tempo do que os outros, o André Ferrari, tem eu, né? Somos jovens há mais tempo do que os outros aqui, né? E temos aqui, eu já vi o pastor Hermínio, o pastor Paulo Rojaime. Irmãos, vamos imaginar daqui a 50 anos, não, vamos colocar menos, 30 anos. Vocês acham que nós vamos liderar a igreja daqui a 30 anos? Quem vai liderar a igreja? Então, se esta 20 anos, daqui a 20 anos, quem vai liderar essa igreja? Você acha que somos nós, os pastores que estamos aqui? Talvez os pastores mais jovenzinhos, né? Sem dúvida. Mas os mais velhos como eu, não. Mas os meus filhos, sim. Os seus filhos, sim. Quem sabe netos nossos, né? Então, é o seguinte, se nós não prepararmos uma nova geração, a igreja não vai existir. Lógico, Deus vai cuidar da igreja. Mas eu estou colocando para você que se nós não prepararmos a nova geração agora, daqui a alguns poucos anos, nós vamos ter muitas dificuldades com a nossa liderança. Nós, quando cuidamos dos adolescentes, nós estamos preparando para o céu, mas antes que o céu chegue, tem que liderar essa igreja aqui na terra. E nós precisamos dessa nova geração. Eu fui a uma igreja recente, há um ano, recente, foi no ano passado. E quando eu cheguei naquela igreja, era uma reunião no culto à noite, e não havia um jovem, não havia um adolescente. E eu perguntei depois onde é que eles estavam. E eles disseram: não, pastor, a igreja não cuidou, a igreja foi muito firme, bateu muito neles, porque queria comportamento esse, aquele outro. E eles, vazaram da igreja. Uns apostataram e outros foram para igrejas maiores que dão atenção. E aí, quando você olha só adultos, eu organizei uma igreja, inaugurei um templo recente, só adultos. E adultos, entenda, adultos da minha geração para cima. Não tinha jovens, não tinha adolescentes. A minha esposa foi pregar nessa igreja, recente. E ela convidou alguém para contar a história para as crianças. E eu disse: você vai contar a história para quem não tem criança? Ela: não, mas tem que ter. Gente, não havia uma criança na igreja, não havia um adolescente na igreja, não havia um jovem. Minha esposa chegou assim, impressionada. A igreja está a uma extinção. Está a uma geração da sua extinção. A gente precisa cuidar. Eu quero ler um texto da Bíblia. Êxodo, capítulo 10. Na 8ª praga, lá sobre o Egito, quando veio a 8ª praga, a praga dos gafanhotos, eu vou ler o verso 8 e vou ler o verso 9. O foco é no verso 9, mas o 8 para introduzir. Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: vão e adorem o Senhor seu Deus. Mas eu gostaria de saber quem são os que irão. Olha a pergunta de Faraó. Eu gostaria de saber quem são aqueles que vão com vocês. Moisés e Arão estavam para tirar o povo do Egito, o povo de Israel do Egito, para levar para a terra prometida. E eles disseram que levariam o povo para o deserto para a celebração, para a adoração ao Senhor. Aí o Faraó pergunta: tá, mas quem vai com vocês? Olhem aqui a resposta de Moisés. O verso 9 diz: Moisés respondeu: nós vamos com os anciãos da igreja, nós vamos com os pastores da igreja, e os demais ficam no Egito. Foi assim? Essa foi a... Temos áudio aqui aberto. Eu vou pedir que, por favor, nos ajude. Tem áudio aqui ligado e está tendo uma interferência, por favor. Então, qual foi a resposta de Moisés para a pergunta de Faraó? Quem que vai? Olha o que Moisés falou, irmãos. Iremos com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os filhos, com as filhas, com os nossos rebanhos, com os nossos gados. Iremos porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Com quem eles iam? Só uma parte da igreja? Com quem eles iam? Vocês podem abrir o áudio e participar aqui com a gente agora, porque nós já estamos encerrando. Essa é a nossa parte final aqui. Com quem eles iam para o deserto adorar o Senhor? Com os jovens. Com quem? Com quem? Com todos. Todos. Nós vamos com todos. A igreja é da criancinha que está sendo dedicada ao Senhor pelos pais.
daqueles que estão já lá no rol do berço, é daqueles que estão até os adolescentes, dos jovens, dos adultos, todos, homens, mulheres, de todas as faixas etárias. E nós temos pastores distritais, nós temos anciãos aqui, e eu gostaria muito de apelar a você para que tenha esse cuidado. A gente se preocupa demais com a nave, tem que estar a nave bonita, está tudo certo, não é problema. A questão é que a gente investe tudo na nave, e se sobrar, e o que sobrar, é para os outros. Os outros. Lembrem-se que os outros são os nossos filhos. Quem sabe para alguns aqui, os nossos netos. É a próxima geração de líderes desta igreja. E eles precisam aprender a amar ao Senhor Jesus e precisam aprender a amar essa igreja e precisam valorizar a igreja. Mas como vão valorizar se a igreja não valorizar esses meninos? Pastor? Tenha em mente, por favor. Alguém pediu a palavra. Sim, na verdade, eu e minha esposa, né, que estamos ouvindo aqui, ela é diretora dos adolescentes e eu sou professor da classe junto com ela. Porque eu vou fazer uma pergunta, mas também é um pedido, clamando muita misericórdia. Qual a possibilidade dessa reunião, de todos os tópicos tocados, os versículos usados, tudo que foi falado aqui hoje, ser repassado para todos os membros da igreja, em todas as igrejas? Porque, como o senhor comentou agora, acho muito interessante ter vários pastores e vários anciãos aqui, mas tem membros de igreja que são pessoas um pouco mais velhas, com a mente um pouco mais limitada, às vezes, para dar atenção aos adolescentes, que eu acredito que precisariam ouvir isso, sabe? A gente aqui que está ouvindo já somos pessoas que estamos com a mente aberta, com o coração aberto e dispostos a olhar para os adolescentes, para os jovens com mais carinho e dar atenção para eles, de fazer aquilo que eles precisam. Mas tem membros de igreja, idosos, antigos, que não estão com essa mente aberta, que precisariam ouvir isso. Então, qual a possibilidade de, sei lá, fazer alguma trimestral, de organizar algum culto especial, de fazer alguma coisa para que não somente os pastores e anciãos, mas também todos os membros de igreja antigos possam ouvir isso e ter o seu coração quebrantado, de abrir um pouco mais a sua mente e entender isso da mesma forma que nós estamos entendendo? Porque eu sinto que isso é uma necessidade. Meu nome é Anderson. Anderson. De qual igreja, Anderson? Da igreja de Pinhais, lá do distrito de Centenário. Ok. É que não está aqui com a tua tela não está ligada aqui, Anderson, eu não pude identificar. Gente, vamos usar um princípio que nós encontramos na própria história de Moisés. Obrigado, viu, Anderson, por tua contribuição, porque isso é uma realidade. Então, eu que agradeço. Os nossos pastores... Gente, eu falo isso quando vou às igrejas. Os pastores distritais podem e devem falar. Os anciãos devem falar isso também. Levem esse assunto para as comissões da igreja. Levem esse assunto para as comissões da igreja. Porque é uma coisa assim impressionante. Eu não estou falando que são todas, ok? Tem algumas igrejas que estão muito bem cuidadas. Você chega na divisão dos infantis, você chega na classe dos adolescentes, tá lá bonito, né? Eu não sei se tá... Eu brinco aqui, que eu digo que eu sou lá da classe, eu brinco com eles, que eu sou um adolescente da classe dos Batutinhas, lá no Xaxim. E quando eu posso ir lá, faz anos que eu não vou lá, mas eu brinco com eles, né? Eu gosto de ir na classe dos adolescentes, que eu gosto de ver essa nova geração, né? Alguns deles a gente conseguiu até bolsa para estudar na escola adventista. Porque, gente, nós temos que instruir esses meninos, a gente não pode ir e deixá-los. Pastor. Oi. O Anderson aqui do Tatuquara, o xará do... Pastor, assim, ó, até só né, não em defesa do senhor ali, mas eu sou prova de que eu já vi o senhor falar sobre esse assunto diversas vezes, inclusive para anciões. Né? Vários encontros de anciões, isso é passado, né? Essa informação é passada. Eu estou na frente do Ministério Jovem, gosto muito disso, né? Faz parte de mim, assim, o Ministério Jovem, e vejo que vocês apoiam bastante isso. Mas, de fato, muita gente ainda não compreendeu. Mas aí eu digo assim, essa mudança tem que partir de nós. A gente precisa, eu não digo brigar na igreja, mas a gente precisa mostrar os resultados na igreja e fazer algo como o senhor fez lá no Maranhão, como o senhor estava contando ali. Mostrar, falar, irmãos, vamos mudar hoje. Então, ó, vocês hoje vão para a sala e a gente fica aqui na igreja. Vamos ver como é que fica. Então, acho que isso, a gente precisa começar a realmente, não incomodar, não é essa palavra que eu quero usar, mas a mostrar a realidade na igreja, mostrar para os nossos irmãos.
mas eu sou prova que, direto, né, o senhor tem comentado sobre isso, né, sobre a importância de cuidar das novas gerações, né? Então, isso faz parte, né, daquilo que o senhor sempre comenta ali nas reuniões. Eu vou falar aos Andersons, que foram 2 que falaram aqui. Posso Obrigado, comentar também, Anderson. pastor? Mas, gente... Oi, Matheus. Posso comentar? Pode, sim. O que o Anderson falou é uma coisa bem feliz mesmo. A Igreja Adventista, como organização, ela tem muito material, tem muito conhecimento a ser compartilhado. O problema, que é uma realidade, inclusive, bem próxima de mim, é que, infelizmente, tem muitos anciões, muita gente, por ter tempo de casa, acho que já conhece tudo, não estão dispostos a ter esse conhecimento. Então, o problema não está com a organização da igreja. O problema está em a igreja como um todo sentar, se organizar e reinventar, né, buscar o que temos de conhecimento e praticar, independente desse conhecimento engessado. Afinal de contas, os nossos pequenos são o futuro da igreja. Se tivermos engessado e continuarmos engessando os outros líderes, vai chegar um ponto que a igreja não vai para frente. Irmãos, eu agradeço muito o comentário de vocês. Eu só estou preocupado aqui com o horário da Thaís. Thaís, eu vou dar um recado aqui, tá? E eu vou dizer porque eu vou assumir um pouco dessa culpa, tá? E eu vou explicar o porquê que isso tem acontecido. Quem que quer falar? A última pessoa, tá bom, gente? Eu, pastor. Eu, da base Help. Help. Rosane, você era minha professora lá dos Batutinhas? Era, agora eu fui lá para o base mesmo, Help. estou vendo que é você, Rosane. Eu estou vendo que o senhor não está tendo presença lá, viu? Como é que a gente vai agora nesse período? Mas eu estou indo. Vamos entrar no Zoom a partir de sábado. Tá bom. Eu penso assim, pastor. Eu acho que antes da gente... Eu acho que nós, professores de classes, temos que fazer o nosso trabalho e fazer uma espécie de relatório e mostrar para a igreja nossas atividades, o que estamos fazendo, porque a igreja venha conhecer o nosso trabalho. A gente tem que tentar conquistar, porque senão a gente vai ficar brigando por espaço, e a minha conquista, pelo menos eu vejo assim, nas vezes que eu consegui ter sucesso, foi mostrando tudo que a gente fazia nas participações da atividade, tirando foto, anotando, apresentando um relatório para a igreja, e a igreja começou a entender qual é o trabalho dos adolescentes. E a gente foi conquistando espaço através disso, entendeu? Eu acho que uma das coisas boas para nós, professores, é fazer relatório quanto antes, mostrar que nós estamos na ativa. Então, isso é uma conquista boa e vai abrindo espaço para a gente também. Maravilha. Muito bem, é isso aí, irmã. Isso aí, viu? Lindo. Muito bom, pastor Emílio. Eu vou encerrar agora, só com um comentário aqui a respeito. Você sabe que a nossa visão de igreja, às vezes, esses anciãos, quando eu digo anciãos, os mais idosos, eles foram formados, a imagem deles, a percepção deles foi formada, e nós, às vezes, erramos como pastores, estou assumindo isso aqui. Por quê? Porque nós entendemos que a igreja é a nave. Então, é o templo do Senhor. Aí a gente ainda diz assim, é o templo do Senhor. Isso aqui é sagrado. Mas o que está para trás não é sagrado, entendeu? Aí a sala infantil não é sagrada. O sagrado é o que está ali. Inclusive, a nossa própria compreensão de igreja não é essa, tá, irmãos? Hoje, por exemplo, na nossa associação, quando nós vamos inaugurar a igreja, eu estou vendo aqui a Ivone, né? Está aqui ali do Jardim Neymar, nós vamos inaugurar, nós não dedicamos mais templo. Essa é uma forma que a gente tem feito também para poder ajudar, porque, teologicamente, isso foi no tempo de Salomão, você não tem que dedicar o templo. Hoje o templo é o templo do Senhor, lá no céu, Jesus, ele é o templo para nós, né? Então, assim, irmãos, na nova terra o Senhor será o templo, né? Ele está no santuário lá no céu, então vamos dedicar o tempo que a gente quer fazer como Salomão. O que nós estamos fazendo? Nós não estamos mais dedicando o templo, nós estamos dedicando as pessoas. Eu fiz a inauguração de uma igreja recente e disse, olha, esta igreja ela existe para a comunidade, para todas as faixas etárias, para atender às necessidades, e nós fizemos uma dedicação da igreja, de todos os membros da igreja. Aí a gente dedica um templo, aí a gente começa, parece que meio que idolatrar o templo, tem que estar tudo bonitinho. Aí a sala infantil não é sagrada. Lá não é santo, o santo é o que está aqui, entendeu? Então, às vezes, é a nossa percepção, a nossa compreensão de igreja, né? A compreensão do povo de Deus. Então, eu estou colocando aqui, levantando essa bola aqui,
Não chutem com muita força, porque isso pode magoar algumas pessoas, que talvez seja pela compreensão delas, elas foram formatadas assim. Mas vejam, irmãos, levem esses assuntos, façam um relatório para a comissão, levem para a comissão da igreja, seja ancião, seja... Eu conheci uma igreja tremenda no Ministério Jovem, que é a Igreja Central de Sinop, lá no Mato Grosso, porque tem um ancião que ele não permite ninguém falar mal dos jovens na comissão da igreja. Se for falar mal, vira problema, porque ele vai brigar. Não fale mal. Você quer falar mal, você vai visitar o jovem, vai orar com ele, vai aconselhar, depois você vai falar alguma coisa sobre os jovens. Então, era alguém da liderança com muita influência. E como é que a juventude lá na igreja? Ferve. Por que não pode ser assim com os nossos jovens, com os nossos adolescentes, que é o nosso foco aqui agora? Nós temos que ter líderes que defendam os adolescentes, que falem sobre eles. Eles vão se sentir amados. Aí eles vão se sentir... Aqui está o Moisés, que não está indo sozinho com Arão e com os anciãos. Ele vai com os filhos, com as filhas, com os jovens, com adolescentes, com homens, com mulheres, com todos, porque nós queremos ir todos para o céu. Então, irmãos, eu queria assim, levantar esse assunto e eu pedi assim, de coração, que vocês falem isso na igreja, com carinho, com bondade, com jeito, sem machucar ninguém, sem ofender ninguém, porque isso aqui não é o propósito, mas não deixem de falar aquilo que precisa ser falado, para que nós tenhamos um ministério infantil muito bom, os adolescentes muito bem firmados no Senhor, crescendo na igreja, felizes porque se sentem amados pela igreja, valorizados pela igreja. Eles são os nossos futuros professores, são os nossos futuros anciãos, os nossos futuros pastores. Vamos orar por isso? Vamos orar por isso. Thaís, Deus te abençoe nesse encontro, tá? E desculpa ter usado eu até usei um tempo aqui, Thaís, que talvez tivesse que usar com os anciãos, mas a gente vai falar em outro momento para eles, porque muitos não estão aqui, a maioria não está aqui, tá? E muito obrigado por essa oportunidade, Deus te conduza, com a sabedoria que Ele já te deu, para continuar fazendo esse trabalho. E muito obrigado a você que está aqui e tem apoiado o trabalho com os adolescentes. Vamos orar. Pai, agradecemos muito por tuas bênçãos e te louvamos muito por aqueles que se dedicam de coração, formando a nova geração para liderar esta igreja, preparando os nossos filhos e filhas para o reino dos céus. Eu quero pedir mais uma vez a tua bênção sobre a Thaís. Ela tem sido uma bênção muito dedicada, mas eu oro, Senhor, para que o Senhor continue dando sabedoria, a unção do Espírito Santo, para que ela lidere esse departamento com muita competência, fazendo a tua vontade, e que os frutos a gente tenha condições de ver ainda em nossos dias aqui. Abençoa os anciãos que estão conosco, os líderes de igreja, nossos pastores distritais, nossos líderes dos adolescentes, professores distritais, coordenadores, todos, Pai. Ajuda-nos, capacita-nos e usa-nos para a tua glória neste santo ministério. E assim como Moisés, possamos dizer que nós vamos com todos, homens e mulheres, adultos, crianças, jovens e adolescentes também, independentemente da faixa etária, nós queremos ir com todos, porque queremos em breve estar na nova Canaã, na nova Jerusalém, na nova terra que o Senhor foi preparar para nós. Oramos e agradecemos em Cristo. Amém. Deus abençoe a todos. Obrigada, pastor Williams, por essas mensagens, por essas instruções tão preciosas, gente, tão necessárias para nós, né? É sempre bom a gente relembrar o poder da nossa missão, o poder da nossa influência. Nós somos influenciadores. E eu percebo que o mundo, ele não tem medido esforços, né? A gente viu aí nos últimos dias que o mundo tem se preocupado também com as novas gerações. Ontem até eu preguei lá no Xaxim e eu conversei com eles a respeito daquele vídeo que foi compartilhado na sexta-feira, né, ali do Burger King, apoiando o movimento LGBT. Crianças e adolescentes falando perto dos pais que apoiam, que entendem que isso é uma forma de amor, respeito pelo ser humano. Queridos, o mundo entendeu que se ele trabalhar também com as novas gerações, com os nossos adolescentes, que é o nosso caso aqui agora, vai ser muito mais fácil ele vencer essa batalha. Então, nós precisamos unir as nossas forças, unir os nossos recursos, se unir com os nossos anciãos, com os nossos pastores, o trabalho é de todos nós. A gente precisa abraçar aí essa causa e influenciar de maneira intencional. E é por isso que a gente está aqui hoje, em pleno domingo, para a gente rever alguns pontinhos que a gente precisa aí melhorar para a gente conseguir fazer o nosso trabalho cada dia melhor. E eu quero compartilhar com vocês agora rapidamente a nossa agenda do Ministério do Adolescente.
Ó, quiz da Escola Sabatina, gente, precisa acontecer todos os sábados. Eu sei que muitos estão fazendo ainda a Escola Sabatina online. Se ela for online ou presencial, a gente precisa dar atenção ao quiz. É através do quiz que a gente reúne dados como igreja para trabalhar de maneira mais intencional com as nossas faixas etárias específicas. Então, incentive ali, professor, tem que fazer o quiz, né? Todo mundo participando. A Escola Sabatina, a gente está passando aí pela Escola Sabatina no modo híbrido, que é o presencial e o online. E tem me preocupado em algumas situações, porque algumas classes não estão acontecendo. Eu até coloquei aqui em vermelho. Adolescentes não podem ficar sem Escola Sabatina. Ah, mas eu só tenho um adolescente. Chame ele numa videochamada. Faça um Zoom com esse adolescente. Ah, eu tenho 10. Só que 5 podem vir no presencial. E os outros 5? Ah, eu sou um só professor. Precisa de mais gente para te ajudar. Precisa de um outro professor, um segundo professor ali na tua classe. Um professor que atenda esses 5 no presencial e outro professor que atenda esses 5 no remoto, no online. Então, a gente precisa agora unir força, gente. Agora a gente precisa de pessoas para fazer com que as classes aconteçam todos os sábados. A gente tem o quiz da lição, o André Ferrari, daqui a pouquinho ele vai compartilhar conosco alguns detalhes ali sobre o quiz, porque tem muita gente que está chegando agora, não sabe ainda como o quiz funciona, como utilizar as planilhas, lançar as notas ali nas planilhas. Então, o André vai passar para a gente rapidamente daqui a pouco como trabalhar com o quiz ali da lição, para a pontuação ali do BPTeam, tá bom? As planilhas também o André vai falar um pouquinho para nós. Gente, sugestões para a Escola Sabatina. Eu recebo sempre mensagem de gente, me dê sugestão, como decorar a salinha, como fazer para ficar mais interessante para os adolescentes. Gente, agora o Ministério do Adolescente e da Criança também entendeu que a gente está no novo formato e pode ser que a gente adote esse modelo de trimestral até quando acabar a pandemia. Daí, como que foi feito? A divisão separou as uniões para produzir o conteúdo da trimestral. Para esse terceiro trimestre, a união que preparou o conteúdo para a trimestral foi a União Central Brasileira. Então, elas gravaram vídeos, pegaram vários materiais e mandaram para todas as uniões da divisão sul-americana. Então, agora, nós vamos trabalhar com esse conteúdo deles, claro, adaptando a nossa forma de trabalho. Então, olha só, eu vou mandar ali no grupo para vocês, o seu distrital vai te mandar isso, o seu regional, então todo mundo tem que receber isso daqui. Ó, se você clica aqui nesse link de materiais, você vai ser direcionado aqui para o Drive. E aqui nesse Drive você vai encontrar materiais prontos, gente. Não precisa tirar tempo para fazer, não. Aqui já vai ter cartão de aniversário para você mandar para o seu adolescente, tem aqui várias coisas para você imprimir. Nesse trimestre agora, a gente vai estar falando sobre a divisão interamericana, então tem tudo aqui para você imprimir, para você fazer com o seu adolescente, tem incentivos para os adolescentes, tem aqui testes também para vocês fazerem com eles, então tudo assim bem detalhado, bem mastigadinho. E aí, se você clica aqui nessa aba de vídeos, você vai ser direcionado para o YouTube, e aí você vai assistir os vídeos ali que mostra como você decorar a salinha com o tema do trimestre, como fazer ali com que a sua sala seja uma sala interativa no Zoom, que recursos você pode usar atrás ali do seu plano de fundo para você fazer com que seja mais enriquecedor o momento da lição. Então, gente, tudo bem mastigadinho, bem prontinho para você só pegar, professor, e aplicar na sua base, na sua classe. Outra coisa que eu queria falar com vocês, escola de pais. Gente, isso daqui é uma bênção que vai acontecer no próximo trimestre, nesse trimestre agora. Eu já tenho um palestrante que vai falar para a gente na escola de pais. Gente, ele vai trazer assunto tanto para os pais de crianças quanto para os pais de adolescentes. Agora, mais do que nunca, a gente precisa ter pai e mãe trabalhando ali, ó, coladinho com a gente. E muitas vezes os pais e as mães estão perdidos também. Eles não sabem se mandam um filho para a escola sabatina, eles não sabem o que é esse quiz, eles não sabem como influenciar esse adolescente,
trabalhar com ele a vida espiritual dele, incentivar ele a fazer a meditação, estudar a lição. Então, a gente escola de pais, que vai ser online, a gente vai trazer temas justamente para alcançar essas ovelhas aí, para que os pais sejam orientados também a alcançar as ovelhas. Afinal de contas, não adianta nada a gente ficar aqui revendo assuntos, planejando estratégias, se os pais lá no lar, no dia a dia, na rotina do adolescente, não abraçar isso e não fazer o pastoreio do lar, né? Incentivando o estudo da lição, incentivando ali os hábitos de fidelidade. Então, a gente precisa trabalhar com eles também. Outra coisa também que nós vamos começar agora nesse trimestre, já foi entregue para os pastores de vocês. Eu estou vendo que tem vários pastores aqui conosco. Pastor Arielson está aqui, pastor David Chachim, está aqui o pastor Hermínio também, outros que estão aqui, muito obrigada. Eu vi que o pastor Rojaime também está aqui com a gente. Muito obrigada, pastores, por estarem presentes também conosco. E eles já receberam esse material aqui para que aconteça as quartas de poder TIM na sua igreja. O adolescente assumindo o púlpito da igreja na quarta-feira. Eu sugeri para os pastores que fosse pelo menos uma quarta-feira do mês, que um adolescente aí da sua base, da sua igreja, compartilhasse a palavra de Deus. O sermão já está pronto. Ele só precisa estudar, e claro, você professor, você coordenador, orientar como ele passar esse sermão. Mas eles são muito criativos, nem vai precisar de tantas orientações assim. Então, o meu sonho é que todas as quartas-feiras do mês, os adolescentes, as crianças pudessem assumir essa responsabilidade de compartilhar a mensagem. Mas se acontecer em uma quarta-feira do mês, gente, já vai ser uma bênção. Batismo da primavera está chegando, a gente precisa aí atingir esse grupo. Quando um adolescente vai pregar, incentiva outros a pregarem também, e vai ser uma bênção. Outro assunto é estudos bíblicos, né? Como a gente está se preparando para o batismo da primavera, a gente precisa incentivá-los a dar os estudos bíblicos. Às vezes você tem um adolescente que ainda não recebeu o estudo bíblico também. Ali na associação a gente tem muito material de estudo bíblico voltado, gente, para o nosso público de adolescentes, na linguagem deles. Então tem muita coisa legal, então vocês podem me procurar aí para eu repassar para vocês esse conteúdo também. Quebrando o silêncio, gente, isso daqui não pode ficar de fora da nossa agenda de jeito nenhum. Isso daqui precisa acontecer. Agora, mais do que nunca, gente, as nossas crianças, os nossos adolescentes estão aí na mira de muitos abusos, muitas questões aí envolvendo abusos físicos, emocionais, sexuais, e a gente precisa, como igreja, trabalhar esse assunto com os nossos adolescentes. A União, né, já promoveu para nós uma live que foi incrível sobre esse assunto ali do Quebrando o Silêncio. Então, ela já fez para os adolescentes, né? Vocês já participaram, alguns participaram dessa live, só que no dia 28/8, gente, nós, como igreja, vamos trabalhar o Quebrando o Silêncio para a sociedade. Então, a gente vai alcançar a nossa comunidade. Então, pense aí com a sua base, maneiras criativas da gente trabalhar o Quebrando o Silêncio aí na nossa comunidade, no bairro, numa ONG, não sei. São várias as maneiras da gente trabalhar. Esse material também já foi entregue para os pastores distritais, então tá tudo lá com eles, vocês podem pegar. É importante fazer essa parceria com a tua líder do Ministério da Mulher da tua igreja, para vocês pensarem em ações relevantes para esse dia. Nós, como associação, estaremos reunidos nesse dia 28 para fazer ali o Quebrando o Silêncio. E, gente, para finalizar aqui essa parte da agenda, é importante a gente não se esquecer que nós também trabalhamos com datas importantes e especiais. Nós temos ali as próximas datas: Dia dos Avós, Dia dos Pais, Quebrando o Silêncio e Batismo da Primavera. Então, vamos pensar em ações, em meios para a gente trabalhar essa data com os nossos adolescentes. Tem muitos adolescentes que têm vô, têm vó ainda, às vezes não são cristãos. Como que a gente poderia, de repente, fazer uma ação com os avós da igreja, uma serenata, não sei, né? Agora a gente fica um pouco limitado, mas tem maneiras também da gente trabalhar. Dia dos Pais, gente, essa data não pode passar em branco. Não é só a criançada que tem que fazer cartãozinho para o pai, mimo, homenagem para os pais da igreja. Os adolescentes precisam estar envolvidos nisso. Então, conto com vocês aí com relação à nossa agenda
Um outro assunto também que eu queria falar com vocês, eu não coloquei aqui na agenda, mas agora, em julho, nas próximas semanas, nós vamos ter a Missão Caleb, que é coordenada pelo Ministério Jovem. Mas, gente, algumas igrejas têm se disposto a fazer a Missão Caleb Teen, e isso é maravilhoso. Vamos envolver os nossos adolescentes também na Missão Caleb. Nós temos alguns materiais ali na associação, posso compartilhar com vocês também. Tenho sugestões para quem quer fazer Missão Caleb também, e eu acredito que vai ser algo necessário e importante para os dias que nós estamos vivendo. Queridos, uma alegria estar com vocês. Alguns ainda não me conheciam, estou vendo alguns rostinhos também que eu falava ali só no WhatsApp, só via foto. Estou muito feliz mesmo. Agora eu quero passar a palavra para o André Ferrari, já é conhecido de todos nós, né? Ele vai falar para a gente um pouquinho sobre a questão do quiz, né, André? Do quiz e das planilhas. Então, já te coloquei como anfitrião. Toca o barco aí, André, fica à vontade. Obrigado, bom dia, Thaís. Bom dia a todos, meninos e meninas, né? Eu estava ali assistindo um pouquinho o Ministério da Criança, a Thaís falava bastante bom dia, meninas, mas eu achei uns meninos ali também, tá? Então, pessoal, vamos ser bem objetivo aqui, para o nosso tempo não estourar. Seguinte, deixa eu compartilhar uma tela com vocês. Aqui, ótimo. Tá todo mundo visualizando essa planilha? Tá ok? Alguém pode dizer para mim? Ok, Thaís. Ok. Essa planilha, ela já foi disponibilizada já na época em que a Júlia estava conosco, nós tivemos aí uma orientação a respeito, mas o que eu quero mostrar para vocês aqui, rapidamente, como é que você acessa ela e por que a importância da gente preencher ela corretamente toda semana, tá? Então, primeiro, você acessa aqui em cima, tá todo mundo acompanhando a flechinha aqui, né? Abrir com planilhas Google, tá? E aí, a gente faz o seguinte, ela vai abrir aqui os nomes dos alunos que correspondem a uma determinada base, a sua base, e aqui você tem a nota da prova do BIPTEAM que você vai preencher de acordo com a nota que eles tirarem na semana, ok? Eu vou colocar supostamente aqui qualquer valor aqui, depois eu volto a corrigir. Um aluno acertou 9 questões, o outro acertou 5, o outro acertou 2, o outro não fez, eu deixo em branco, o terceiro acertou 1. Eu não preciso salvar essa planilha. A partir do momento que eu digitei o número, ela já está automaticamente salva e compartilhando com os arquivos que vai lá para a central. Agora observe aqui embaixo, ó. Esse é só o primeiro ponto, a primeira parte da planilha. Nós temos aqui em cima, segundo trimestre, agora nós vamos para o terceiro trimestre, né? Só puxar a barrinha de rolagem aqui, até chegar ao quarto trimestre. E lá no final, ele já me dá a pontuação total do BIPTEAM por aluno. Então, aqui fica muito mais simples para a gente saber qual foi o nosso aluno que alcançou a maior pontuação e até mesmo para a Thaís visualizar isso na associação. O que acontece aqui embaixo? Ó? Nós temos a abinha BIPTEAM 2020, que na verdade é 2020, tá? A gente está usando a mesma família. Pontuação individual adolescente e ranking geral. Vou clicar aqui em pontuação individual adolescentes, tá? Ele abre essa outra planilha aqui que eu consigo visualizar aqui, ó. 5 pontos para a lição, para aquele que estudar 5 dias a lição. 5 pontos para quem fez a prova do BIPTEAM, aqui é indiferente a nota que ele tirar, tá? Ou ela tirar. Amigos de esperança, aqueles que estão participando, orando por algum amigo, fazendo um estudo bíblico com algum amigo, de alguma forma evangelizando alguém. E o Bíblia, 5 pontos, aquele aluno que leu a Bíblia, pelo menos, no mínimo, um versinho por dia, tá? E aí vão as diversas estratégias aí que os professores podem fazer com seus alunos, mandando ali textos bíblicos pelo WhatsApp, no grupo do distrito ou da sua base, para que eles possam acompanhar e cumprir esse desafio. Aí como é que eu preencho aqui? Olha só, ele vai aparecer o nome de um adolescente qualquer aqui da minha base, nós estamos no 13º, olha aqui a flechinha, lição, ele estudou 7 dias a lição, eu vou marcar um X. Passei para baixo, você vai ver que ele já mudou automaticamente a pontuação aqui para 60 pontos. Mas eu não marquei o X, eu marquei o número 4. Ele vai mudar do mesmo jeito. Qualquer item, qualquer número, qualquer caractere que você colocar aqui, ele vai mudar ali, ok? Então, eu sugiro o X para você não se perder. BIPTEAM, ele fez a prova do BIPTEAM, aqui não é a nota. Coloca o X, participou.
Amigos de esperança. Ah, ele está orando por um amigo, ele fez serenata, ele visitou, marca outro X aqui. Bíblia, ele leu a Bíblia todos os dias? Leu. Coloca o xizinho ali. Quando eu dou Enter para baixar, ele já soma automaticamente aqui a pontuação do aluno. E se eu puxar essa barra de rolagem lá para a direita, eu já vou ver o total anual que esse aluno está tendo para alcançar aquela pontuação do aluno nota 1000. Então, você não precisa sofrer com isso. Aí você vai me dizer assim, tá, mas como é que eu vou saber se ele estudou a lição 7 dias, fez o BIPTIM, Amigos de Esperança? Vou compartilhar uma outra tela para vocês, logo em seguida, ao mostrar o ranking geral aqui, tá? Eu pego, por exemplo, o ranking geral aqui, que é a terceira linha, e aí eu marco aqui, por exemplo, saiu do quarto. Ele vai me dar 100 pontos se eu fiz alguma atividade e sair do quarto. Em qualquer mês de qualquer trimestre, ok? Então, eu só marco aqui, ó, sim, o mês que aconteceu. E aí, o Papo Team, ajuda comunitária, são aquelas atividades que nós temos aqui do lado esquerdo. Se eu puxo a barrinha de rolagem para lá também, eu já sei o total de pontos que esta base alcançou. Ele vai somando ali automaticamente. Ó. Vamos supor aqui que eu tenho 0 pontos nesse primeiro item, que corresponde ao sair do quarto, o saia do quarto. Eu vou colocar lá, sim, eu realizei ele lá no mês de dezembro, por exemplo. Ó, tá vendo que ele já deu 100 pontos ali na pontuação e já aumentou 100 pontos no somatório total. Então, é automático, a gente não sofre com isso. É muito prático. Voltando àquilo que a gente falou na abinha pontuação individual. Como é que eu faço aqui para saber se ele estudou a lição 7 dias, BIPTIM, se ele participou, Amigos de Esperança e Bíblia? Como é que a gente fez aqui quando a nossa regional era a irmã Michele, esposa do pastor Arielson? Deixa eu tentar compartilhar outra tela aqui com vocês. A gente fez aqui para nossa área, e a irmã Michele estava compartilhando, um formulário do Google Forms, e a gente manda toda semana para os professores do nosso distrito, da nossa área ali, ok? Da nossa região. E aí, esse formulário no Forms, ele tem um e-mail, tá? E já começa perguntando, estudou a lição todos os dias? O aluno ele vai clicar ali, deixa eu só não clicar aqui, senão eu vou editar ele aqui. Ok, concluído. Ele marca duas opções, uma das duas, sim ou não, se ele estudou a lição todos os dias ou não. A segunda pergunta, participou da prova do BIPTIM? Ele vai colocar aqui. Está orando por algum amigo? Sim ou não? Leu a Bíblia, ao menos um verso todos os dias? Sim ou não? Isso aqui vai gerar um relatório depois que a gente compartilha com os professores ali da nossa região, e eles já conseguem ter essa informação aluno por aluno para preencher aquela planilha que vai para a associação. É muito simples. E dentro dessa mesma planilha, a gente já colocou, na área 5B aqui, o nome completo, a sua base, o distrito, as perguntas da prova do BIPTIM. Então, o aluno, ele faz, esteja ele no modo presencial ou virtual, a prova do BIPTIM ele faz virtualmente. E isso aqui já vai dar o resultado final para ele automaticamente. No fim da prova, quando ele for aqui, depois que ele marcou, ele for em enviar, ele já vai automaticamente dar que nota o aluno tirou. E quando a gente volta aqui, então, para a planilha das respostas, o professor vai conseguir. Por que eu não consegui marcar? Porque eu já acionei aqui o botãozinho não está aceitando respostas. Porque senão o aluno vai querer responder isso no domingo, na segunda, na terça. Passou o horário que a gente estipulou para eles, a gente consegue bloquear aqui. E eu consigo pegar, então, uma planilha geral de todos os sábados aqui, ó, até chegar o sábado que a gente fez ontem, que era dia 26. Deixa eu ver se ele baixa aqui, mais um pouquinho. Hoje a internet está bem complicada, né? Vamos lá, 26 do 6. Você consegue filtrar depois aqui e ver aqui as respostas. Ó. Estudou a lição? Sim, não, sim, não, sim, não, não, sim, sim, sim. Participou da prova, do BIPTIM, está orando por alguém, leu a Bíblia, aparece o nome, a base, a igreja, as respostas que ele marcou, quer dizer, é muito transparente e é um documento que fica registrado para você se alguém questionar, mas a minha prova estava errada. Vamos ver lá então se estava errada. Muito simples. Então, assim, ferramentas existem, a gente consegue compartilhar tudo isso aqui, e agora eu vou fechar aqui porque o meu tempo já está acabando.
Thaís me deu 10 minutos aqui, eu não quero estourar o tempo dela, mas eu quero compartilhar com vocês uma informação nesses últimos 1 minuto e 20 segundos aqui, tá? Galera, por que é importante a gente pedir que eles façam a prova do BIPTIM? Porque a gente quer que eles sejam alunos que saibam todas as respostas do mundo no que diz respeito aos livros do Espírito de Profecia da série dos adolescentes? Não, não é para isso, não. O método que a gente utiliza para a prova faz com que ele possa permitir ao aluno um aprendizado secundário, tá? Não é simplesmente para aprovação ou para reprovação, mas é para a gente permitir que ele veja ali, ó, existem 4 alternativas. Ele marcou essa, mas a correta era essa outra aqui. Puxa vida, então ele vai lendo a pergunta e lendo as alternativas, ele aprende que ele errou. E a grande maioria dos adolescentes volta para ver aonde ele errou, não é onde ele acertou. E ele começa a aprender aquilo que talvez durante a semana ele não aprendeu. Então, nosso objetivo é proporcionar a eles um aprendizado, não simplesmente saber quem é o melhor. Quase todas as bases já sabem aqueles que são os feras no BIPTIM. Mas nós temos aqui o quê? Que mostrar para eles que o importante é aprender. Essa é a maior importância da prova do BIPTIM. Dúvidas, eu sei que são muitas, o tempo é pouco para a gente poder compartilhar ali as informações. Aqueles que quiserem, em um outro momento, a gente pode compartilhar, mas espero ter colaborado aí com a demanda aí que a nossa líder Thaís solicitou. Obrigado, Thaís, pela oportunidade. Um abraço. Obrigada, André. Com certeza foi muito útil, precioso aí essas informações. Gente, eu sei que tem muito distrital que chegou agora, tem professores que estão começando agora também. A gente pode combinar, André, eu vejo contigo o dia que você tiver disposição. Todo mundo está escasso, mas se a gente tirar aí, de repente, uns 30, 40 minutinhos para aqueles que estão começando, que não entendem ainda a questão do quiz, da planilha, para a gente tomar esse tempinho, para a gente aprender um pouquinho mais sobre isso. Aqui, como o nosso tempo é reduzido, não dá para a gente se aprofundar, mas eu estou pensando da gente fazer uma reunião para os que estão iniciando, daí o André repassa com a gente ali todos esses pontos que têm a ver com o quiz e com a planilha também. No começo parece ser meio complicadinho, mas a gente... Pessoal, eu esqueci de falar com vocês uma outra coisa também, com relação a eventos. Muitos ficam me perguntando, vai ter Celebratim no final do ano? Qual que é o próximo evento do Ministério do Adolescente? Gente, a gente sabe que a característica dessa faixa etária, adolescente gosta de estar junto, gosta de estar no meio da muvuca. A gente sabe que ainda não é um momento adequado, né? A gente até teve um evento esses dias, que foi o Conectim, que foi maravilhoso. Tive um retorno muito positivo, que os adolescentes estão atuando, até a Débora ontem mandou mensagem, que depois do Conectim, os filhos dela estão atuando mais nas mídias da igreja, e nós fizemos ali mais ou menos 2 adolescentes por distrito, então não teve ali aquela aglomeração, a gente cuidou, os cuidados sanitários foram bem aplicados, e claro, gente, eu quero muito fazer várias coisas para os adolescentes, tem que esperar um pouquinho. Agora, uma coisa que tem acontecido, gente, que eu tenho gostado bastante de ver, é que muitos líderes regionais e distritais têm aproveitado para fazer algo com o seu distrito. Ontem mesmo eu estive ali em Morretes, do distrito de Alexandra, com o pastor Wagner, não sei se ele está por aqui. Ele reuniu ali, deu mais ou menos 50 adolescentes. Daí eles fizeram uma celebração dos adolescentes ali do distrito, a Débora, a Gislene também, que são as minhas líderes regionais lá, o pastor Wagner está aqui. Gente, foi maravilhoso, só tinha adolescente na igreja, depois ele serviu uma pipoca, quando eles foram saindo, eles foram pegando a pipoca e o suco, foi uma festa, né, pastor Wagner? O pessoal saiu motivado, feliz. O pastor Wagner ontem abriu 2 bases, né? Já vão fazer o cadastro ali para a gente cadastrar essas bases também. E foi show de bola. Então, desafio vocês, líderes distritais, quem sabe fazer um programa aí distrital para os seus adolescentes, tá? Nós, como associação, vamos dar todo o apoio que vocês precisarem. Me convide, quero estar junto, posso levar brindes para a gente sortear. E, de alguma maneira, a gente vai estar apoiando isso também, tá bom? Claro, sempre seguindo ali todos os cuidados, né, com a saúde desses adolescentes. A gente sabe que a gente precisa tomar cuidado com qualquer ação que a gente direciona agora, então precisamos ser cautelosos, mas uma coisinha ou outra dá para acontecer, gente. Esse pessoal precisa se reunir em algum momento, porque eles estão sentindo falta disso.
Então, esse era um recadinho que eu queria dar para vocês. E agora, gente, nós vamos para a cereja do nosso bolo. Eu quero apresentar para vocês a Bruna. Talvez a Bruna já seja conhecida de alguns. A Bruna, gente, ela é coordenadora da Escola Adventista. Ela cuida tanto da educação infantil quanto do Fundamental 1. Gente, a Bruna tem um currículo fantástico, ela é dotada de muitos talentos, muitas capacidades, ela é bem envolvida também no Ministério da Criança da Igreja do Boqueirão. Sempre falo para ela que ela tem que vir aqui para a nossa associação, ajudar a gente aqui. Estou aí tocando no coraçãozinho dela. Um dia eu sei que ela vai aceitar esse chamado, né, pastor Williams, de vir aqui para a nossa associação. Mas, gente, a Bruna é incrível e ela vai compartilhar conosco agora algumas ferramentas que a gente pode usar para otimizar aí o nosso trabalho nas nossas classes, para fazer com que as nossas classes sejam mais atrativas, os nossos encontros com adolescentes sejam mais especiais do que já tem sido. Então, deixa eu ver, a Bruna já está aqui. Bruna, fique à vontade. Estou aqui, tudo bem? Vamos lá, então. Vou ser breve para vocês não ficarem... Não estão me ouvindo? Oi? Ouvem? A gente está te ouvindo, Bruna. Eu vou te colocar como anfitriã também. Deixa eu só mexer aqui, peraí. Substituir marcação. Deixa eu ver aqui onde você está, Bruna. Vamos ver aqui, peraí. Cadê? Dá um oizinho, Bruna, só para eu localizar aqui a sua tela. Gente, eu mandei para vocês o link aí para o sorteio, viu? Eu sei que muitos ontem do nosso grupo dos adolescentes foram contemplados aí com os brindes. Depois eu quero até saber quem que ganhou aqui do nosso grupo. Deixa eu ver, cadê a Bruna? Tá aqui. Bruna, essa é a sua tela mesmo ou você tá com outras telas aí ligadas? Ixi, gente, eu acho que a Bruna saiu. Só um pouquinho, gente. Só mais uns minutinhos aí de paciência. Eu acho que a Bruna se desconectou. Ela me falou que ela estava com um probleminha de conexão. Mas ela já deve estar entrando de novo. Deixa eu ver aí. Enquanto isso, a gente fica contemplando o André, né, André? A gente fica te vendo aí para a gente lembrar de como fazer o quiz, como fazer a planilha bem direitinho. Deixa eu ver, Bruna. Deixa eu mandar uma mensagenzinha aqui para ela. Ver o que aconteceu. Deixa eu ver aqui, ela já vai responder para mim. Pessoal, tem alguém aqui do nosso grupo ontem que levou o kit de mesa posta? Que está aqui com a gente hoje? Que foi a contemplada da vez ou o contemplado? Eu não lembro quem foi o nome ali de quem levou o kit de mesa posta, gente. Não lembro mesmo. Thaís? Oi, André. Se ninguém lembrar, é meu, tá? Então, gente, olha só. Hoje a gente vai ter mais sorteio aqui. Eu trouxe para vocês uma mochila bem legal. Que é essa mochila aqui, ó, do Geração 48 Team. Gente, eu tinha só essa na associação, estava segurando, muita gente me pedindo para doar essa mochila, eu falei, não, vou levar para trimestral. E tem também essa Bíblia aqui, ó. Alguém ontem aqui do nosso grupo de adolescentes ganhou a Bible Journey? Alguém que está aqui com a gente? Gente do céu, que isso? Vocês não tiveram sorte, ó. Hoje a gente vai ter essa Bíblia aqui. Ela não é a Bible Journey, mas é uma Bíblia bem legal também, que vocês vão gostar. E olha, gente, o professor, o coordenador, o líder que chega na igreja com uma Bíblia assim, olha, ele tem outra, os adolescentes começam a ver ele de outra maneira. Então, vou ficar na torcida aí para que seja alguém bem dedicado para ganhar um desses brindes aí bem legais que a gente vai sortear daqui a pouco. Todos são dedicados, gente, então que seja o mais sortudo, né? Deixa eu ver. Já estou aqui, Thaís. Ai, a Bruna entrou. Perdão. Bruna. Estávamos te esperando, não tem problema não.
Deixa eu te colocar aqui como anfitriã. Deixa eu ver aqui, só não estou conseguindo. Deixa eu ver. Tá como Bruna mesmo. Deixa eu ver aqui. Thaís, você deixou o André como anfitrião. Eu creio que ele é por isso. fazer isso. É por isso. André, você faça essa gentileza para mim, por favor? Eu tinha me esquecido, pastor. Obrigada. Tranquilo. Enquanto isso, eu vou conversando aqui com vocês, tá bom? Seguinte, gente, hoje a gente vai conversar rapidão sobre um assunto que tem sido bem discutido no meio acadêmico, né? Nas escolas, quem trabalha em escola ouve bastante, ou você que não trabalha em escola também, mas que agora está vivendo toda essa questão de ter filhos no remoto, primos, irmãos, né? De saber que a gente está vivendo no mundo remoto. A gente está trabalhando bastante com o assunto metodologias ativas. Está sendo falado bastante sobre isso, e a gente vai entender um pouquinho sobre o que isso quer dizer, tá? Vou colocar aqui para vocês uma apresentação para a gente ir acompanhando por aqui, tá bom? Qualquer dúvida, vocês vão falando também. As metodologias ativas são formas de aprendizagem de forma ativa, ou seja, o aluno não é mais aquele que vai ficar sentado ouvindo, porque assim a gente já sabe que ele não aprende. Tem uma pirâmide da forma de aprendizagem, que é a pirâmide de Glasser, William Glasser, que diz mais ou menos a porcentagem de quanto um aluno aprende. Tá? Peraí. Diz a quantidade, a porcentagem de quanto... Pera lá. Bruna, só um minutinho, Bruna. Pessoal, eu queria pedir a gentileza de todo mundo fechar o microfone, porque eu não consigo mais controlar o microfone, que a Bruna está com uma... Quando você está nas tuas Zooms, eu não te atrapalho. Eu te apoio. Oi, Thaís. Oi, pastor. Deixa eu te dar uma sugestão aqui. Me coloca como anfitrião, vê se consegue colocar, que eu vou ajustando isso aqui para poder facilitar. Deixa eu ver. Não consigo, pastor. A Bruna consegue fazer isso. Bruna, tenta colocar o pastor, então, por gentileza. Tô fazendo isso, mas acredito... Acho... tá, ele colocou... Obrigada, pastor. O pessoal toda hora fica falando, atrapalha. Um pouquinho que eu tô colocando. Aqui. Eu tinha que ter te colocado como co-anfitrião, mas você pode me colocar como anfitriã de volta para eu poder voltar a compartilhar? Como co-anfitriã agora, co-host. Tá. Então, vamos lá. Eu vou voltar aqui para nossa tela. A criança... foi desenvolvida essa pirâmide para a gente entender como uma criança, como um adolescente aprende. E nisso, a gente viu que aquela metodologia tradicional que a gente usava nas escolas desde sempre, que é o criança estar lá na frente, lendo ou escutando o professor falar, faz com que a criança aprenda o mínimo possível. Ela vai aprender lá 10, 20% daquilo que ela poderia aprender. Se ela se tiver um recurso visual, um feltro ou um PowerPoint que seja, ela vai aprender 30%. Vendo e escutando, ela aprende 50%. E essa porcentagem vai aumentando conforme a criança ou adolescente vai colocando a mão na massa, ela vai desenvolvendo e se envolvendo na aprendizagem. Ou seja, metodologias ativas é um assunto novo, porém já foi estudado há muito tempo, é um assunto antigo que já vem sido trabalhado com os especialistas em educação há um bom tempo, só que por comodidade, a educação resolveu não utilizar na prática, né? E eu digo educação como escolas sabatinas também. Então, a gente tem que parar de pensar que a escola sabatina é o local onde a criança vai sentar e vai ouvir. Não, é o local que ela precisa colocar a mão na massa, se desenvolver, pôr em prática e também ensinar os outros, né? Principalmente os nossos adolescentes, a gente precisa desenvolver neles essa questão do ensino, de ensino aos outros, assim, essa oralidade, a empatia de ver, opa, esse aqui não está entendendo dessa forma, eu preciso ensinar da outra, para que eles possam
se desenvolver também, não só no aspecto espiritual, mas na vida adulta deles também, né? Nós vamos falar rapidamente agora de algumas gerações. Pelas imagens aqui de vocês, quem está com a câmera ligada, eu vi que vocês fazem parte da geração X, da geração Z, que é um pouco antes dessas gerações que nós vamos falar aqui agora. A geração Z é, em específico, a geração dos nossos adolescentes, tá? Os nossos adolescentes hoje fazem parte da geração Z, que são os nascidos de 95 a 2010. A geração alfa é a atual, porém, a gente só vai saber exatamente como eles vão ser quando eles chegarem na juventude. Por enquanto, a gente só tem previsões. Em relação à geração Z, a gente tem o seguinte: eles são nativos digitais, porque eles já nasceram e já existia tecnologia. A minha geração é a geração Y, foi a última geração que viu o mundo sem internet. Depois, não teve mais isso. Então, a geração Z nasceu já imerso na tecnologia. Eles já têm computador, tablet, celular, já direto com eles. Eles têm muita informação para eles o tempo todo, através do Google, do assistente, do tradutor, da Siri, da Alexa, né? Eles conseguem ter acesso a todas as informações e conseguem se expor muito, expor opiniões por meio das redes sociais. Claro, talvez eles não se exponham da maneira correta, mas eles têm essa chance de fazer isso. Um sintoma comum, uma característica comum dessa geração é a ansiedade. A gente pode perceber que os alunos, as crianças, os nossos adolescentes estão muito ansiosos hoje, ansiosos no nível de roer unha ou no nível mais grave de se mutilar, né? E aí junta outros fatores, como depressão e etc, né? Mas eles têm um nível de ansiedade que está extrapolando, está indo para fora do controle deles, né? Outra característica marcante dessa geração é essa questão de ativismo, de militância. Eles têm um olhar diferenciado para as minorias, e a gente tem que tomar muito cuidado, como a Thaís disse lá no começo, em relação ao que a mídia põe para eles, né? Que nem a propaganda lá do Burger King foi exatamente para se dirigir a essa nossa geração que a gente está lidando. Então, a gente, como professor dessas classes, precisa cuidar bastante com essa questão do ativismo que eles têm, mas a gente tem que focar para o lado bom, né? Mostrar o lado bonito de realizar a justiça social, e não simplesmente ficar brigando por uma causa sem motivação ou pela motivação errada, tá? Essa geração Z também, ela é muito desmotivada. Se ela não encher os olhos dela, ela se desmotiva. Então, a gente precisa, logo de começo, tacar um conteúdo que faça com que eles se segurem os olhos, fixem o olhar, e aí a gente vai conseguir ter a atenção deles mais tempo, e aí eles vão se engajar na causa e fazer as coisas acontecendo. Se a gente não cuidar com isso, eles vão se desmotivar facilmente, e aí a gente perde tudo. Então, principalmente no momento que a gente está agora, que muito do que a gente faz é no remoto, a gente tem que tomar bastante cuidado como a gente começa, como que a gente lança uma ideia, como que a gente lança um projeto, porque tem que ter vindo deles, tem que ser uma coisa assim que chame atenção para que realmente eles possam agarrar e lutar com isso e vestir a camisa, como a gente gosta de dizer, né? Geração alfa, somos próximos, mas a gente não vai conversar sobre eles agora, tá? Para a gente entender e atingir essa geração, a gente precisa entender que eles aprendem fazendo. Eles precisam colocar a mão na massa, aquele maker que a gente costuma falar. Eu procuro o Google Tradutor para poder falar essas coisas em inglês. Até eu tinha uma cola aqui para falar várias coisas em inglês que vai ser ali para frente, mas meu filho levou embora. Me desculpem se eu falar alguma coisa com a pronúncia errada de inglês, tá? Mas essa questão maker está muito vinculada com os nossos alunos agora, os nossos adolescentes. Eles gostam de estar participando. Se eles estiverem ali só ouvindo, para eles é desnecessário, né? Isso se encaixa junto com a segunda parte ali, que o aluno é protagonista. Ele precisa estar se envolvendo na aprendizagem. Se ele não se envolver, você não atinge. A questão do estímulo à empatia, justamente por essas questões sociais que eu falei para vocês, né? Essa militância que eles têm, esse ativismo, a gente precisa saber lidar
e estimular a empatia de maneira correta, né? Que eles possam perceber que eles precisam se colocar no lugar dos outros também e não só brigar por uma causa. Além das práticas sociais que já estão juntas, a gente já falou. Discussões de grupo são importantes para eles, eles gostam de ser ouvidos, assim como eles gostam de ser ouvidos na internet, eles gostam de ser ouvidos por nós. Não só quando a gente estiver em grupo, mas quando a gente estiver falando com um ou outro em específico. Eles precisam se sentir amados. E a gente precisa fazer isso com eles, tá? E o uso da tecnologia. Para atingir eles, a gente vai precisar se unir à tecnologia. Nós temos o formato presencial, remoto e o híbrido que nós estamos fazendo. Cada igreja está na sua realidade em um desses 3 formatos, né? Formato presencial, quem já está, graças a Deus, já vê que é melhor, porque adolescente precisa de relacionamento, tá uma bênção, né? A classe vai fluindo, apesar de sempre ter um ou outro que não participa, a classe acaba fluindo melhor de forma apenas presencial na maioria dos lugares. Só que a gente tem que lembrar que o presencial de hoje, o presencial agora, pós-pandemia ou durante a pandemia, não pode ser o mesmo do que era antigamente. A gente não pode imaginar que a criança vai chegar na classe, você vai passar a lição do jeito que passava, vai ser a carta do jeito que era, e imaginar que eles vão se interessar e que vai voltar tudo ao normal. Não vai, tá? A gente tem que entender que tudo mudou. E eles se adaptaram a essa nova realidade e a gente vai precisar se adaptar também. No remoto, é o que a gente viveu mais ano passado, né? Esse ano a gente acaba vivendo mais o híbrido. Mas o que a gente viveu ano passado de ficar só em classe online, via Zoom, via Meet, via algo que forma como vocês utilizam aí na igreja de vocês, né? E o híbrido é aquela mistura, onde a gente atinge os 2 públicos ao mesmo tempo, que eu acredito que seja o mais difícil, porque você tem que atender os que estão ali na tua frente, e você tem que atender aqueles que estão lá por trás da telinha também. Então, a gente precisa se renovar constantemente para conseguir estar ali atento a esses 2 grupos. A nossa escola sabatina, a gente trabalha e desenvolve o elo da graça na escola sabatina. E um termo que é muito usado agora nessas metodologias ativas é a sala de aula invertida. No nosso caso, escola sabatina invertida. E o elo da graça se encaixa exatamente nisso. Mesmo ter sido feito muito tempo antes e não estávamos vivendo nesse momento que nós estamos, quando o elo da graça foi feito, a gente precisa entender a essência dele. E eu vou passar bem rapidinho para vocês, porque a gente sabe que nas igrejas ainda tem bastante professor que não entende o elo da graça, não entende qual que é o objetivo disso tudo, tá? O elo da graça tem 2 focos. Um é atender os alunos nas formas como eles aprendem, né? Hoje em dia a gente tem vários tipos de crianças, de adolescentes que a gente lida, e a gente precisa saber como cada um deles aprende. Um vai aprender mais fazendo em prática, outro vai aprender mais quando a gente compara a realidade com o que era uma história bíblica, né? Vamos trazer para a atualidade, vamos trabalhar sobre guerra, uma história de guerra. Então, quais foram as guerras mais marcantes que nós, como mundo, tivemos? Quais são as suas guerras que você tem hoje? Então, cada criança vai aprender de uma forma diferente. E a estrutura do nosso programa é organizada para isso. Outra parte que é importante e que torna a sala de aula invertida, a nossa escola sabatina invertida, é a questão do estudo da lição. A gente precisa, no sábado, gerar uma curiosidade para que, ao longo da semana, a criança ou o adolescente reflita e tenha como uma reflexão aquilo que ele aprendeu. A gente atinge o nosso objetivo lá no final da semana. Então, nós temos que gerar a curiosidade neles quando a gente está contando a lição, para que eles possam refletir ao longo da semana, não só estudar a lição e ler e pronto, acabou, mas realmente refletir e a gente consiga alcançar os objetivos de cada sábado que nós temos, tá? Como a gente faz isso? Vamos pensar assim, contexto histórico, é legal a gente contextualizar as crianças, o contexto histórico e o contexto cultural. Então, vamos à caça de vídeos, de material, de mapa, de professor de história, para contar para a gente como a gente pode entender o contexto daquela época, o contexto das pessoas, como as pessoas pensavam, e já pensar, colocar para eles uma forma assim, subliminar, para que eles possam buscar mais informações sobre isso durante a semana. Questão de participação, a gente... Vocês estão lá no cemitério, então?
a gente entende que os adolescentes, eles são mais envergonhados, né? Participação espontânea, eu colocaria como assim, chama na hora e pede para fazer alguma coisa, chama na hora e pede para orar, chama na hora e pede para participar ali da lição com alguma dinâmica, com alguma atividade, e é premeditado aquela coisa, né? Você agenda, semana que vem você vai fazer uma mensagem musical, semana que vem você vai tocar, pega teu violão, pega teu cajón, eu não sei o nome daquele ovinho que os adolescentes gostam de percussão também, pega aquele, faz uma bandinha ali dos adolescentes, eles gostam de se envolver, por mais que eles sejam tímidos e envergonhados, eles precisam de envolvimento, e a gente tem que entender e conhecer o ponto de cada um. Nem que a gente seja chato e insistente. Ah, participa, não. Uma hora a gente vai ouvir o sim. Mas a gente precisa mostrar para eles que eles são queridos por nós, tá? Que eles são amados. Os adolescentes de hoje estão carentes de atenção. E, infelizmente, os pais acabam dando de formas erradas, né? Dando com smartphones modernos, com roupas de marca, e não necessariamente com o tempo, com o amor que eles precisam, tá? E outras formas que a gente pode utilizar também são as dinâmicas e os quiz que a gente pode usar com várias formas da internet. Usem o YouTube como aliado de vocês, tá? Ele tem que ser um aliado, tem que funcionar de maneira coerente com a nossa filosofia. Não se esqueçam de sempre assistir os vídeos que vocês vão passar, compartilhar, porque podem passar ideias erradas, ideias contrárias ao que nós acreditamos. Então, se organizem, se planejem. Uma coisa que é importante, antigamente a gente preparava a escola sabatina na sexta-feira à noite, né? Então, hoje em dia não dá mais para a gente fazer isso. A gente precisa ter um pouco mais de tempo para ler, para estudar, para assistir alguns vídeos, para que a gente possa interagir e estar ali preparado para o momento. E outra, a gente tem que estar antenado com o que está acontecendo ali na semana para a gente conseguir ter assunto e relacionamento com esses adolescentes. Use o smartphone como seu aliado. Você acha que ele está te atrapalhando na escola sabatina? Então comece a usá-lo, né? Use para fazer uma atividade, use para pedir uma tarefa, pede para eles criarem um tutorial ali pelo TikTok, pede para eles fazerem algum store no Instagram, alguma coisa que vá fazer com que ele aproveite, já que ele está com o celular na mão, que já faz parte do corpo dele, a gente usa para nosso favor, tá? Eu vou dar alguns exemplos de algumas plataformas que vocês podem utilizar com eles. A gente não vai acessar essas plataformas agora por causa do tempo, tá bom? Esses materiais estarão disponíveis tudo com a Thaís. Ela manda para vocês acessarem e pesquisarem como mexer em cada plataforma. Essa plataforma é uma plataforma que forma uma nuvem. Eu vou mostrar aqui para vocês. A gente pode formar uma nuvem de palavras. A gente pode fazer uma pontuação por barras ali. A gente pode... Ó, a musiquinha. Tem várias maneiras de a gente conseguir utilizar essa atividade. Não sei mexer, coloca lá no YouTube. Tutorial de como usar um Mente. Vai aparecer para você um monte de coisa. Então, você pode criar vários tipos de atividades aqui. Então, você escolhe o tipo de atividade que você quer. Se você quer múltipla escolha, uma nuvem de palavras, você quer uma conversa, se você quer uma competição, você fuça aqui e descobre. Não tenha medo de fuçar. Vocês já não são mais da geração que tem medo de fuçar, mas não sabe alguma coisa? Procura um tutorial no YouTube que vai te ajudar. Aqui você descobre várias formas de interagir com seus alunos. Pode ser durante a escola sabatina, pode ser durante a semana, pode ser pós-escola sabatina ou como forma de revisão do assunto da outra semana, tá? Então, esse é um site que vocês têm que usar como aliados. E o Kahoot também. Provavelmente o Kahoot é um conhecido de vocês. Os adolescentes gostam bastante de interagir com o Kahoot. Também é um jogo super animado. Eu peguei aqui um modelo pronto para a gente ver. Só tem perguntas e aí o aluno vai ter que responder sim ou não, ou vai ter que selecionar uma resposta correta. Tem várias formas que a gente pode fazer, ele tem musiquinha, ele tem tempo, e ele tem bem perfil de game, e faz com que os adolescentes gostem de jogar, porque é bem a cara deles, tá? Então, a gente pode criar com os assuntos mais diversos possíveis, ok? Próximo aplicativo que eu vou mostrar para vocês é esse Learning Apps.
Ele tem um monte de atividades já prontas e tem um outro também, deixa eu achar qual é esse aqui, ó. O Wordwall também tem bastante atividade pronta e tem coisa que a gente pode criar. O que eu vou criar? Uma cruzadinha, um jogo da memória, talvez para adolescente um jogo da memória seja maçante, mas aí você faz um jogo de relacionar a palavra e imagem com o assunto que você está trabalhando. Tem também aquelas roletas, famosas roletas, né? Você pode colocar o nome dos alunos e girar a roleta. Caiu na letra B, a Bruna, vez da Bruna participar. E aí você tem a opção ainda até de eliminar a letra para outro participar. Você pode escolher mudar aqui, colocar número nessa roleta. Você pode colocar um nome. Então, colocar uma pergunta aqui. Você pode criar bastante coisa através dessa roleta, dessa atividade, que já vem pronta. Ou você pode ainda editar e criar para ficar de acordo com o que você precisa. Esse aqui eu acho muito interessante de vocês fazerem com os alunos, com os adolescentes, tá? É um mural coletivo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui a gente tem para criar um Padlet. A gente cria e escolhe como que a gente quer. A gente quer uma lista, um mural, uma grade, uma coluna, que é em forma de conversa, em forma de linha do tempo. Você escolhe o que você quer fazer. Quando você escolhe, eu escolhi um mural de pedidos de oração. Então, eu vou aqui acrescentar os meus pedidos e cada aluno que vai ter esse link vai poder acrescentar os pedidos deles para todo mundo poder orar por todo mundo. Tem a opção de aqui ficar anônimo, a pessoa não sabe quem postou, quem colocou, e tem a opção de colocar com nome. Então, adolescentes que gostam de ficar anônimo é uma boa forma para que eles possam orar um pelos outros e a gente interagir essa questão do relacionamento também. Outra ferramenta que é muito legal e é semelhante ao Padlet é o do Google. Essa ferramenta aqui permite um mapa mental, um quadro negro, um quadro branco, onde vocês podem criar juntos. Então, coloca lá um desafio da semana. O que você aprendeu hoje? Todos os dias, cada um vai registrar aqui o que aprendeu sobre a história de Jó. Era a história de Jó, então, cada um vai lá e registra. Ele pode colocar como uma nota adesiva. Ele pode colocar colocar e montar do jeito que ele quiser, ele pode acrescentar uma imagem, pode acrescentar um texto, cada um pode criar e compartilhar, e aí ao final da semana, no próximo sábado, vocês podem conversar juntos sobre o que resultou daquela semana, sempre revisando, retomando com eles o que foi visto. E o outro que eu já falei para vocês. É importante a gente saber que os nossos, eu percebi o sofrimento de vocês em relação ao apoio e à participação da igreja com a ajuda dos nossos jovens. Mas vamos pensar assim, a igreja não são necessariamente só os pastores, os anciãos, os líderes, a igreja somos nós. Nós, professores da educação, da escola sabatina, nós, professores dos infantis, seja do hall do berço ou seja dos adolescentes, nós somos a igreja, e nós temos a responsabilidade de lidar, nós recebemos essa honra de poder lidar com os nossos adolescentes, lidar com as nossas crianças, e nós temos a responsabilidade de desenvolver a verdadeira educação com os nossos jovens, para que eles sejam pensantes e não pensem por si só. Então, vamos instigar essa questão que eles têm já de ativismo, de querer fazer diferente, de lutar contra as minorias e defender causas, vamos utilizar para o bem, para que eles não fiquem simplesmente refletindo o pensamento de outras pessoas, mas que eles pensem por eles mesmos. E a nossa tarefa como líder é essa, ensiná-los a pensar por eles mesmos. Em todas as nossas atitudes, a gente precisa deixar isso bem claro para eles, tá? E, por último, eu quero deixar um recadinho para vocês. Esse eu vou ler na íntegra, porque eu gosto desse apoio. Eu preciso me sentir compreendida por Deus. E ele deixa isso bem claro para a gente na Bíblia, através do Espírito de Profecia. Olha só. Caro professor, quando considerais vossa necessidade de força e guia, necessidade essa que nenhuma fonte humana poderia suprir, convido-vos a considerar as promessas daquele que é o Conselheiro Maravilhoso. Eis que diante de ti pus uma porta aberta.
diz ele, e ninguém pode fechar. Clama a mim e responder-te-ei. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Eu estou convosco até a consumação dos séculos. Quando estiver difícil, quando você estiver sem forças, quando você não souber para onde ir, clame a Deus, porque Ele prometeu que estará contigo e te dará forças, te dará o que você precisa para você conseguir lidar com os nossos adolescentes, com os filhinhos dele. Que Deus abençoe vocês no ministério, que vocês tenham sabedoria e que Deus abençoe e dê saúde também para vocês. Esse é o meu desejo para vocês hoje. Obrigada, Bruna, por essas palavras, por finalizar com essa citação tão motivadora também, e obrigada por compartilhar conosco essas ferramentas. Gente, muitas ferramentas dessas, a gente sabe que existe, mas às vezes a gente não utiliza, e a gente precisa começar a utilizar, principalmente com os adolescentes, pessoal. Eles entendem muito dessas ferramentas, a gente precisa estar atualizado ao que eles gostam. Adolescentes gostam muito de games, de jogos, a gente precisa estar no meio disso. Eu falo por mim, eu não sou uma pessoa muito tecnológica e talvez alguém aqui também não seja. A gente precisa começar a se envolver mais também com a tecnologia, porque tem muita coisa da tecnologia que pode ser usada a nosso favor. Bruna, muito obrigado, foi precioso esse momento. Já enviei aqui para os grupos, tá? Esses slides com as dicas, as sugestões de ferramentas. Tem gente pedindo meu contato, eu já vou compartilhar aqui. E, Bruna, e ali no nosso chat também o pessoal diz que está orando para você vir aqui para a ASP. Gente, porque a Bruna, ela trabalha na ASP, né? Ela trabalha ali no Colégio de Pinhais, que faz parte do nosso campo, mas ela congrega na Igreja do Boqueirão. Então, estamos em oração, Bruna. Temos muitas igrejas aqui pertinho da sua casa também, para você participar conosco e nos ajudar também. Seria uma bênção. Obrigada, viu? Imagina, que Deus abençoe você e todos esses profs lindos aí. Obrigada, Bruna. Pessoal, a gente está chegando ao fim da nossa trimestral. Nós vamos ter reuniões agora mais frequentemente, né? Teve gente que estava com saudade aí de reunião, gente. Mandava mensagem aí, quando que vai ter reunião? Gente, esse trimestre, para aqueles que gostam e para aqueles que não gostam de reunião, acham que é um chá de cadeira, a gente vai ter bastante, tá? E a gente está se organizando aí para, pelo menos a cada 15 dias, agora no começo do trimestre, a gente conseguir se reunir. Sei que nem todos vão poder participar, mas a maioria, para a gente trocar ideias. Quero ouvir vocês também. E tem gente falando aqui, ó, a Sueli falou, Bruna, vem para o meu distrito no Alto Boqueirão, que é pertinho de você. Então, sugestão para a Bruna aí tem de monte. Pessoal, agora vamos então, para finalizar, eu quero fazer o sorteio com vocês. Quero que vocês saiam daqui presenteados também. Vou compartilhar aqui a tela do sorteador. Já peguei todo mundo que mandou resposta lá naquele link que eu mandei para vocês. E vamos ver, então, quem vão ser os contemplados aí, a contemplada ou contemplado dessa manhã. Olha aí, já temos a primeira, gente. A Rosenilda está aqui. Gente, o que vocês acham? Vocês acham que a gente tem que dar só para quem está na trimestral até o final? Ou quem não está aqui, eu posso dar também? O que vocês acham? Só para quem está na trimestral, né? Então, Rosenilda. Deixa eu ver aqui, a Rosenilda está entre nós? Se manifeste, Rosenilda. Gente, não tá... Oi, pastor. O nome de Rosenilda, mas é o Anderson. O segundo que falou no devocional, quando eu fiz, é o Anderson lá do Tatuquara. Tá com o nome da Rose, a esposa dele. Tá, e o Anderson? Mas o Anderson tá aqui também? Deixa eu ver se a telinha dele tá aqui ainda. Anderson, você está aqui entre nós? Ah, Rosenilda tá aqui, ó, gente. Ó que belezinha. Rosenilda, Anderson, ó, vocês vão levar aí para trabalhar com os adolescentes de vocês essa mochila, gente. Eu tenho um apego com essa mochila para mim. Só tem essa na associação. Essa mochila é de vocês, viu? Podem passar e a gente combina para vocês retirarem. Gente, agora eu quero dar essa Bíblia aqui, ó.
Essa Bíblia aqui, lindona, eu nem tirei do plástico para vocês verem que ela tá bem novinha, gente. Essa Bíblia é um sonho. Um sonho. Ô, Thaís. Oi. Eu não sabia entrar nesse negócio ali e eu só vi o link agora que você falou. Vou estar concorrendo junto? Deixa eu ver, como que é seu nome? É Adriana Ferreira. Adriana. Agora. Tá, eu vou colocar teu nome aqui junto, tá, Adri? Tá. Eu também não consegui. Nenhum link. Gente, eu não consegui entrar no link. Tá, vamos lá. Olha só, eu coloquei o link aqui no chat, mas tudo bem. Deixa eu ver. Além da Adriana, me fala o nome de quem não conseguiu. Letícia Correia. Só um pouquinho. Adriana, Letícia. Célia Emes. Quem mais? A Célia colocou? Célia, Adriana, Letícia, Célia. Alguém mais? Última chance. Lisier Marcelli. Lisier. Fechou. Sabrina. Sabrina também. Mais alguém? Última chance. Não tem mais ninguém? Então vamos. Ivone. Hã? Ivone. Fechou, então, pessoal. Ó, vou sortear essa Bíblia lindona, então. Vamos ver quem que vai ser aí o contemplado, gente, com essa Bíblia maravilhosa. 1, 2, 3, faça aquela oração. Que foi? Vai ser a Débora Pereira, do Posto Paris. Débora, essa Bíblia é sua. Você vai levar para casa essa Bíblia. Sortuda, porque ontem ela participou da trimestral do Ministério da Criança e do Adolescente, tudo junto também, e ontem também ela ganhou. Ontem ela ganhou uma bolsa ou uma camiseta, não me lembro, e hoje ela vai levar essa Bíblia lindona. Parabéns, Débora, a Bíblia é sua, tá? Queridos, muito obrigada pela participação de vocês, nós estamos já na hora do almoço, obrigada a paciência de vocês ao final. Nós tivemos aqui mais de 60 pessoas juntos na nossa reunião, nós vamos ter várias outras. Conto com vocês, contem comigo também para o que precisarem. Quem não tiver o meu contato, gente, peça para o pastor, peça para o teu líder, o teu regional, todo mundo tem que ter o meu contato, porque muitas coisas, às vezes, você não está no grupo, você pode perguntar para mim, ó, vou colocar aqui rapidinho antes da oração. Estou colocando aqui no chat o meu número de telefone. Vocês podem mandar mensagem, pode me ligar, pode mandar áudio, tá bom? Tá aí o meu número. Vamos orar, pessoal? Querido Deus, obrigada, Senhor, por esses momentos que nós passamos aqui, nos dedicando, aprendendo, que o Senhor nos ajude a usarmos, Senhor, todas as ferramentas, mas que nós nunca nos esqueçamos, Senhor, que a ferramenta principal é a Tua Palavra. Que ela, Senhor, que nós possamos nunca medir esforços para falar da Tua Palavra, para pregar a Tua Palavra, para ensinar sobre a Tua Palavra para os nossos adolescentes. Agora, mais do que nunca, nós precisamos da inspiração do céu, Senhor. E nós sabemos que é o Senhor que finaliza essa obra. É o Senhor que toca o coração desse adolescente. É o Senhor que transforma a vida dele, Senhor. Que o Senhor apenas nos use também como ferramentas, que a nossa vida seja um exemplo e que nós possamos buscar sempre da fonte do conhecimento que é o Senhor. Que possamos nos equipar da palavra, que possamos estudar a Tua Palavra e que possamos refleti-la na nossa vida para as pessoas que nós entramos em contato diariamente. Obrigada por todas as oportunidades que o Senhor nos dá. Abençoe o restante do nosso dia. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pessoal. Até a próxima. Acabou a nossa trimestral, mas muito em breve nos encontraremos aí. Um beijo para todo mundo, um abraço, um bom restante de domingo. Obrigada porque você veio, tá? Fiquem com Deus. Qualquer coisa, me manda uma mensagenzinha que a gente vai se falando. Um abraço. Obrigada. Valeu. Tchau. Todo mundo.